Livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sanbalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começava a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros já são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Não saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: Cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Vamos orar, irmãos, neste momento? Pai Santo e Eterno,
glorificamos a Ti pela Tua palavra. E neste momento pedimos a Ti a Tua compaixão, a Tua misericórdia, para que o Senhor nos abençoe e para que o Senhor nos fortaleça. Senhor Jesus, fale conosco por meio da Tua palavra, que é a Tua voz falando aos nossos corações. Que nessa noite sejamos mais uma vez edificados, assim nós oramos e agradecemos no Teu nome. Amém, Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema a compartilhar com vocês que está relacionado com este capítulo diz sobre a unidade do povo de Deus vence a oposição. Meus irmãos, a perícope aqui, a divisão do texto no livro de Neemias, e especificamente aqui no capítulo 4, dos versículos 1 a 23, constitui uma unidade narrativa que descreve a reação do povo diante da oposição surgida ao tempo em que eles estavam reconstruindo os muros de Jerusalém. A obra era grande, precisava muito da cooperação de todos. Quanto maior a mão de obra, seria melhor para que eles executassem então aquela obra. E o texto tem o seu início no versículo 1, porque é nesse ponto que aparece o conflito que domina todo o capítulo. Os irmãos perceberam durante a leitura que o texto está falando de uma oposição que o povo enfrentou enquanto reconstruíam os muros. E é exatamente no versículo 1 que nós vemos aqui, que nós entendemos então o início deste assunto. Só para os irmãos se relembrarem, na pregação anterior que nós fizemos aqui no livro de Neemias, nós pregamos no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 32. E o que nós percebemos ali? Aquela quantidade de nomes pelas quais nós observamos na leitura a dinâmica da obra de Deus, que envolvia a liderança, a consagração e o compromisso pessoal. Então, lá no capítulo 3, nós observamos que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava acontecendo por meio do esforço e também contando com o favor de Deus pelo seu povo. E o capítulo apresentava diversos grupos, famílias, sacerdotes, líderes, trabalhadores que assumiram diferentes trechos da muralha e das portas da cidade. Então, no capítulo 3, observamos uma grande tarefa sendo executada para que aqueles muros fossem reconstruídos. Agora, no capítulo 4, nós observamos uma oposição, inimigos do povo de Deus, tentando impedir que esta obra fosse concluída, né? Então, no capítulo 4, e a partir do primeiro versículo, a atenção volta então para este contexto. A oposição começa por meio do escárnio. Aqueles inimigos usaram como ferramentas, vamos dizer assim, a ridicularização do povo de Israel, considerando eles inferiores, insignificantes e tentando fazer de tudo para que esta obra parasse por meio da zombaria. E o assunto é encerrado no versículo 23, porque ali a narrativa alcança sua conclusão. Depois de apresentar a oposição, a reação do povo e as providências adotadas para a continuidade daquela grande obra. E o capítulo termina descrevendo a nova rotina estabelecida entre os trabalhadores, que foi o quê? Vigilantes, preparados e comprometidos com a tarefa, com a missão ali então recebida, ok? Então isso nos faz compreender perfeitamente o tema da nossa mensagem, que diz então sobre a unidade do povo de Deus vence a oposição. Irmãos, há um ditado popular que diz assim, possivelmente os irmãos conhecem: sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Faz sentido, né? Se você andar sozinho, caminhar sozinho, se você não estiver com ninguém que ande mais devagar do que você, certamente você vai chegar no seu destino com mais rapidez. Só que tem um detalhe, você está sozinho. Então qualquer imprevisto que acontecer no teu caminho vai impedir a tua caminhada. No entanto, se você andar junto com alguém,
Você pode andar mais lento, mas você vai mais longe. A caminhada é mais longe. Irmãos, na realidade aqui deste assunto que nós iremos refletir aqui nesta noite, na prática a gente pode pensar num bairro novo, todo bairro novo, principalmente quando é ali um conjunto habitacional, e a prioridade é construir-se primeiro a casa, né? Então a pessoa vai fazer uma avaliação. O dinheiro dá para construir a casa e o muro, deixar tudo prontinho? Dá, maravilha, então a gente faz tudo. Agora, se o dinheiro não dá, a prioridade é fazer o quê? Faz a casa e fica aberto. E o que acontece? Ah, muitas pessoas começam as suas vidas assim. E com o passar do tempo, o que acontece? Você faz uma parte e você vai fechar os muros, e geralmente, quando vai fazer os muros, há uma parceria, não há? Então, há situações em que a pessoa diz: não, eu vou fazer o muro inteiro, faço por conta, não tem problema. Mas quando, às vezes, a situação está um pouquinho mais limitada, então há a parceria, o famoso mutirão. Então, você está morando na sua casa, o vizinho atrás de você também está na mesma situação e precisa fechar. Então, se você combinar com o vizinho, aquele muro ali de trás já fica, já há uma parceria e aquele muro será pronto. Se você conversar, alinhar com os da direita e da esquerda, eles também irão ajudar. Ó, eu dou o material. Ó, eu ajudo a pagar um dia do pedreiro. Ó, eu venho no sábado. E ali há o famoso mutirão. Ora, o que nos faz entender? Que quando se há um grupo de pessoas com um objetivo específico, as coisas acontecem. E nós vivemos isso na prática. E eu estou compartilhando isso com vocês porque é exatamente isso que o povo de Israel fez. Eles fizeram, o povo de Israel fez quando eles estavam reconstruindo os muros de Jerusalém. O muro de Jerusalém, as portas de Jerusalém. Quem iria construir aquilo sozinho? Os irmãos se recordam das medidas que eu compartilhei com vocês nas pregações anteriores? O muro que tinha a extensão entre 4.000 a 5.000 metros, isto é, 4 a 5 quilômetros. O muro variava entre 9 a 10 metros de altura, com uma largura aproximada de 2 metros, aproximadamente. Era uma obra muito grande. Então precisava de todo esforço, de toda a parceria. E quando a obra estava andando bem, o que nós encontramos aqui no texto? A oposição. Pessoas que estavam olhando para aquilo, mas não estavam satisfeitas. Então, quando a gente observa aqui o contexto, quando nós examinamos o capítulo 4, esses 23 versículos, vemos que a oposição não foi capaz de impedir o avanço daquela obra, daquela construção. Glória a Deus por isso. Irmãos, podemos entender no início da mensagem que o povo de Deus sempre foi marcado por oposições. Às vezes eu e você enfrentamos oposição também, mas nós vencemos. O povo de Deus venceu, nós vencemos, e a palavra do Senhor nos ensina dia a dia sobre como nós devemos enfrentar essa situação, este contexto, quando essas coisas acontecem na nossa vida. Meus irmãos, o capítulo continua no gênero narrativo histórico do Antigo Testamento e descreve então esse momento de reconstrução lá dos muros de Jerusalém. Nessa narrativa surgem os principais opositores aqui e os nomes desses indivíduos são citados: Sanbalate e Tobias. Quem foram essas pessoas? Quem foi Sanbalate? Quem foi aqui Tobias? Meus irmãos, Sanbalate, chamado de Horonita, não era um judeu, mas provavelmente ligado à região de Horonaim e atuava como governador da Samaria, representando interesses políticos contrários ao fortalecimento de Jerusalém. Então, essa pessoa não tinha nada a ver com o povo judeu, com o povo de Israel.
E ele então era um opositor, ele não estava contente com aquela obra, porque certamente ele estava vendo ali talvez algum impedimento político, alguma coisa que não traria benefícios para ele. Então, ele é uma pessoa que demonstrou ali toda a indiferença com aquela obra. Tobias, que aparece também, foi um amonita, também não pertencia ao povo judeu, sendo ligado aos amonitas. Quando nós pensamos nos amonitas, nós lembramos do quê? Que eles foram os antigos inimigos de Israel e exercia influência política e social naquela região. Ambos lideraram esta oposição. Os irmãos percebem que quando alguém vai lutar contra nós, quando alguém vai se opor a nós, nunca vai sozinho, mas sempre procura parceiros. Sempre procura um grupo, alguém aonde possa ser fortalecido para ter ali um resultado positivo. Ambos lideraram então esta oposição, porque viam a reconstrução como uma ameaça à sua autoridade e à sua influência. Por isso, eles utilizavam zombaria e a intimidação e ameaçava a tentar impedir a obra de Deus. Irmãos, ninguém gosta de ser zombado, correto? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Pensa você na sua área profissional ou alguma coisa que você faz e você descobre que alguém estava falando mal. Isso é muito ruim, né? Porque na trajetória da nossa vida nós podemos receber críticas construtivas. Né? O que é isso? Irmão, você está fazendo aqui. Eu posso dar um palpite para te ajudar? Irmãos, isso é muito bom, não é? A crítica construtiva, ela é muito boa. Olha, eu estou vendo que você está fazendo isso, dá mais trabalho. O resultado pode ser ruim. Então, se você fizer assim, eu tenho um pouquinho mais de experiência, isso vai te ajudar bastante. Irmãos, isso é perfeitamente aceitável. Mas agora, quando se trata de uma crítica para ofender, para se opor, a realidade é diferente. E nós contemplamos isso aqui. A narrativa reflete a realidade de um povo que buscava restaurar a sua identidade e segurança. Os irmãos se recordam que os muros da cidade e os portões eram necessários, porque na época em que se havia muitos conflitos, o muro de uma cidade, os portões de uma cidade, trazia segurança. Mostrava ali que aquela cidade tinha condições de ter ali, de ser fortalecida, de ser protegida. Então isso marcava, revelava a sua identidade. Agora, a expectativa do povo, que estava reconstruindo aquela muralha, aquele muro, e na expectativa de terminar tudo aquilo, agora aparecem opositores. E não eram poucas pessoas, porque esses dois homens começavam a influenciar e formaram um grupo para tentar impedir esta obra. Então Neemias registra essa experiência como líder do povo de Deus. Irmãos, Esdras e Neemias, a autoria desses livros são desconhecidas, mas aqui nós vemos que Esdras e Neemias fizeram registros das experiências que eles viveram. Tá? E aqui nós estamos contemplando como que eles lidaram com toda essa situação. Amadas, a primeira parte aqui, versículo 1 até o versículo 8. Toda obra de Deus enfrentará oposição crescente. Tá? Então, logo no primeiro versículo, o que nós lemos aqui? Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Como é terrível você saber que alguém tem ira do que você está fazendo. Como é ruim você descobrir que alguém não gosta daquilo que você está fazendo. Você está empenhado, você está dedicado, você está usando todos os meios, todo o cuidado para fazer algo bom dentro da sua condição, dentro da sua experiência, e você descobre que alguém está irado, descontente com o que você está fazendo. O versículo 1 mostra que Sambalate ardeu em ira, se indignou muito ao ouvir que o muro estava sendo construído, reformado.
O que nos ensina que quando a obra de Deus progride, aqueles que se opõem aos propósitos divinos dificilmente permanecem indiferentes. Já parou para pensar que pode ter gente que pode se opor, detestar você pelo fato de você ser crente e ir na igreja e cooperar com o reino do Senhor? Alguém pode olhar para você com indiferença. Lá vai o crentinho adorar o Deus dele, não é? E mostra essa indisposição. Irmãos, inicialmente a estratégia dos adversários foi o escárnio, não é? A zombaria, procurar um defeito, procurar alguma acusação, procurar alguma coisa e usar para ridicularizar a situação. E Sambalate ridicularizou os judeus diante de seus aliados e do exército de Samaria. A sua pergunta não buscava informação, mas desânimo. Que fazem estes fracos judeus? Já parou para pensar? O que faz aquele fraco crente ao realizar esta obra? O que faz aquela irmãzinha insignificante a realizar esta obra? Indiferença, insignificância, zombaria. Sambalate procurava convencer o povo de que eram incapazes, eles eram fracos, eles eram incompetentes para concluir aquela tarefa. Tobias reforçou essa zombaria ao afirmar que até uma raposa poderia derrubar o muro. Para analisar a diferença. Pense no tamanho de uma raposa. Para analisar se uma raposa teria condições de chegar no muro com 9, 10 metros de altura e derrubar aquilo. É impossível, mas eles usavam aquilo para desanimar. Irmãos, palavras negativas influenciam a vida das pessoas, se essas pessoas não tomam cuidado. Toma cuidado com aquilo que você ouve. Toma cuidado quando alguém chega para você, para zombar de você, daquilo que você está fazendo. Toma cuidado quando alguém chega para você e procura te desanimar, seja em qualquer área da vida, seja em qualquer situação que você esteja fazendo ou esteja por realizar. Toma cuidado, porque as palavras ofendem, as palavras machucam, e as pessoas, se não tiverem o cuidado, elas podem ser influenciadas e perder o ânimo daquilo que estavam fazendo. A mesma estratégia continua sendo utilizada hoje. Muitas vezes a oposição não começa por ataques diretos, mas por palavras que procuram enfraquecer a fé. Começa pouquinho. Uma fala com uma pessoa, com uma outra pessoa, e aquilo vai ganhando força, vai ganhando corpo, e quando se vê, há ali um comentário. O inimigo sabe que um coração desencorajado torna-se menos disposto a perseverar. Quem é que vai continuar um projeto quando ele está sendo criticado? Quem é que vai continuar a fazer algo quando está empenhado, se ele começa a ouvir pessoas zombando? Ele vai parar, ele vai refletir, ele vai dizer: o que está acontecendo? Onde eu estou errando? Onde eu estou errando? Aí é interessante, amados, o seguinte: você precisa ter convicção daquilo que você está realizando, daquilo que você está fazendo. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as pessoas falem de você. Se você analisou, é bom, você orou a Deus e você percebe o propósito do Senhor, continue. Não pare, não desista. Continue aquilo que você está fazendo. É uma aplicação prática para nós. Aquelas pessoas diante daquela situação não perderam o ânimo. Por quê? Neemias não perdeu tempo em ficar discutindo com os seus opositores. Qual momento aqui na leitura vocês viram, ouviram e leram que Neemias parou a obra? Gente, vamos juntar um grupo aqui e vamos tirar satisfações com Sambalate e Tobias. Quem que eles estão pensando que são? Fizeram isso? De maneira nenhuma. Gente, vamos orar? Vamos clamar ao Senhor? Vamos pedir forças, sabedoria? Vamos ignorar tudo isso?
E nós contemplamos isso no versículo 4. Olha o que Neemias fez. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles. E faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Neemias está orando aqui, pedindo o juízo de Deus contra os seus opositores. Pastor, a gente pode fazer isso? Entrega na mão do Senhor e deixa Ele ser a tua justiça. Porque se eu e você formos agir por conta própria, vai dar errado, vai dar ruim, vai dar vingança com ódio. Mas na justiça do Senhor, na justiça de Deus, as coisas são diferentes. E quando Deus age em favor do teu povo, a vitória é certa, o inimigo cai, eles são envergonhados e o povo de Deus segue vencendo. Antes de agir, ele busca socorro. Essa atitude revela uma importante lição espiritual. Quando somos alvo de oposição por causa da obra de Deus, nossa primeira resposta deve ser a oração. Eu não sei se você já orou a Deus para realizar algo na igreja. Ore ao Senhor, e se você perceber que alguém está zombando de você, se tem alguém que está tentando atrapalhar, ore a Deus nesse sentido. Senhor, faça-se a tua justiça, mas não deixe que esta obra seja impedida. O que eu quero fazer, não deixe que isso interrompa. Irmãos, quantas vezes eu já orei, Senhor, se é o teu propósito que a congregação cresça, derruba todo impedimento. Derruba, tira todo impedimento. Não, guarda o teu povo, protege o teu povo. Mas se é a tua vontade, continue esta obra. Realize isso. E temos visto o quanto o Senhor tem guardado este lugar e tem abençoado a tua igreja. Quantas vezes eu tenho contemplado o Senhor, na minha experiência particular, o Senhor agindo com a tua justiça, e você também, crente experiente, certamente já viveu essa experiência e já contemplou que o Senhor age em nosso favor quando nós entregamos tudo a Ele. Só que, enquanto o muro avança, a obra avança, a oposição também aumentava. Nos versículos 7 e 8, vemos que a zombaria deu lugar à conspiração. Ora, o resultado da oração foi o quê? Foi de que maneira no versículo 6? Assim edificamos o muro, não é? Então, a oposição acontecendo, Neemias chamando o povo para a oração, intercedendo ao Senhor, a obra continuando, só que quanto mais eles oravam, quanto mais eles trabalhavam, a oposição aumentava também. Olha o versículo 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avançando, ia avante, e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. O que começou então com palavras, transformou-se numa ameaça maior. Sambalate e Tobias não desistiram, mas eles se empenharam para tentar impedir aquela obra. Irmãos, é claro que quando nós vamos caminhando no texto, a gente faz reflexões e trazemos isso para a nossa realidade. Muitas vezes esperamos que a obediência a Deus elimine os nossos problemas. Muitas vezes nós pensamos que, eu sou crente fiel, caminho certinho, leio a palavra do Senhor, leio as Escrituras, estudo ela, procuro fazer tudo aquilo que está ao meu alcance na obra, no reino, e certamente eu vou ficar livre de problemas. O texto está mostrando que não é assim que acontece. A nossa experiência com Cristo vai revelar que a nossa fidelidade ao Senhor desperta a oposição.
Isso acontece na vida pessoal, na família, na igreja, no serviço cristão. Quando buscamos viver para a glória de Deus, nem todos celebrarão este compromisso. Quando você procura fazer algo na igreja, algo em favor da igreja, em favor do reino do Senhor, você está sujeito a encontrar alguém que vai torcer, que vai lutar para que aquilo dê errado. E qual que é a lição aqui então? Apresente tudo ao Senhor. Não precisa confrontar ninguém. Não precisa ir conversar com ninguém. Apenas ore. Foi isso que Neemias fez. A primeira parte nos ensina que toda obra de Deus enfrentará oposição. E a segunda parte mostrará qual deve ser a resposta do povo diante dessa situação. Então, versículos 9 a 14. Qual que foi a resposta? Depois de mostrar que a oposição estava se tornando cada vez mais intensa, Neemias passa a destacar como o povo de Deus deve reagir diante das ameaças. Os inimigos haviam se unido para atacar Jerusalém e gerar confusão, mas a resposta dos judeus não foi o desespero e nem a desistência. Olha o que o versículo 9 nos traz de informação. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. O que vemos? Vemos crentes orando, pessoas orando, mas também agindo. Tá? Mas também agindo. Tá? Eles não foram para o confronto, mas eles se prepararam para se protegerem. Tá? É o que o texto está dizendo para nós. Vemos aqui um dos grandes ensinamentos deste capítulo. Neemias compreendeu que a confiança em Deus não elimina a responsabilidade humana. O povo orou, mas também vigiou. Eles dependeram de Deus sem negligenciar os meios que o próprio Deus lhes havia concedido. Então, a oposição que estava extrema produziu um efeito interno. E olha o que nós lemos aqui no versículo 10. Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos. O que acontece aqui? Um problema muito sério. O problema agora não era apenas com o inimigo, com os inimigos, mas com o cansaço do próprio povo, dos trabalhadores. Eles começaram a ficar cansados. Era muito trabalho. Trabalho pesado. Aquilo lá começou a cansar, eles começaram a perder forças. Já desfaleceram as forças dos carregadores. Os escombros são muitos. Então, a longa jornada de trabalho, somada à pressão constante, começou a desgastar os trabalhadores. O desânimo passou, então, a ameaçar a continuidade daquela obra. E, ao mesmo tempo, os inimigos intensificavam as ameaças. No versículo 11, traz essa confirmação. Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Irmãos, tenta visualizar essa cena. Zombaria, escárnio, o povo orando e o inimigo resistindo, procurando se fortalecer para ir contra. Os trabalhadores daquela grande obra começaram a ficar cansados, tensos, começaram a perder forças, e agora o inimigo estava armando uma estratégia. Nós vamos nos infiltrar entre eles, eles não vão perceber a gente. Quando eles perceberem, nós já começaremos a matar, e nós vamos parar esta obra. Irmãos, isso aqui é um problema gravíssimo. Isso aqui foi um problema gravíssimo que o povo de Deus enfrentou. O objetivo era claro, eliminar os trabalhadores e fazer cessar a obra. O que isso nos mostra, irmãos? O diabo continua agindo de maneira semelhante, procurando interromper aquilo que Deus está realizando por meio do medo, da intimidação e da insegurança. Quem gostaria de continuar aquela obra e continuar trabalhando ali? Dentro dessas condições, dentro dessas realidades. Versículo 12 mostra para nós o seguinte: se não bastasse os judeus que viviam próximos dos adversários, eles ainda trouxeram mais notícias ruins. O versículo 12 registra que, repetidas vezes,
Eles advertiram sobre os perigos que cercavam Jerusalém. Olha o que nós lemos no versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Vocês estão percebendo que a situação está ficando cada vez mais difícil? Então as pessoas que eram vizinhas de Jerusalém, eles analisaram todo o contexto e disseram: olha, gente, vocês estão com um problema gravíssimo. Gravíssimo. Sanbalat e Tobias estão preparando um povo para vir contra vocês. Um desejo é de matar, é de impedir essa obra, é de derrubar tudo se for possível. E é interessante que o versículo 12 diz o seguinte: 10 vezes eles nos disseram. Na segunda vez já dava para desanimar, já dava para ficar preocupado e com medo. E os mais fracos iriam perder o ânimo. Mas qual que foi a estratégia aqui do povo? Neemias assume a postura firme e equilibrada. E no versículo 13 ele reorganiza o povo por famílias. Irmão, estão vendo o que é uma liderança no lugar? A importância de uma liderança? Uma liderança sábia, né? Que anda segundo aí o propósito do Senhor. Eles não pensaram em desistir. Neemias organiza o povo por famílias, posicionando-os em lugares estratégicos com espadas, lanças e arcos. Escute, povo. Quem está cansado, vamos cuidar deles. Vamos recuperar essas pessoas. Os mais fortes, vamos intensificar algumas partes aqui. Mas vamos fazer o seguinte: vamos armar, organizar uma proteção. Então juntaram as famílias. Os irmãos estão entendendo o tema da mensagem? A união vence a oposição. Não se vence nada sozinho, mas se vence junto. Mas se vence com alguém. Neemias não ignorava os perigos, mas também não permitia que o medo paralisasse o povo, não parasse aquela obra. Ao reunir as famílias, fortalece os laços de responsabilidade e unidade entre o povo. E após observar a situação, Neemias dirige uma palavra de encorajamento. Olha lá no versículo 14. Se você está com a tua Bíblia aberta. Não os temais, lembrai-vos do Senhor. Qual era a segurança de Neemias? Qual que era a base de Neemias? O exército? Os homens mais fortes e poderosos, experimentados em batalhas? Não. O Senhor. O Senhor. Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, que é grande e temível. Neemias estava firme. O povo, o que são eles perto do nosso Deus? O que são os seus opositores perto do Senhor que você adora e serve? Perto do Senhor que você está adorando aqui nesta noite. Eles não são nada. Mas eu e você precisamos nos lembrar daquele que nos guia. Nós precisamos nos lembrar do Senhor. E esta observação, após esta observação, Neemias então dirige esta palavra. E em seguida ele diz: pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Ele não estava, em nenhum momento, Neemias incentivou o povo à vingança, mas à defesa. Falou: olha, não vamos deixar que os nossos inimigos dominem tudo. Se isso acontecer, o Senhor será conosco e nós lutaremos por esta obra. Meus irmãos, o que isso aqui nos faz pensar? Que a maior batalha, então, não acontece somente ao nosso redor, mas muitas vezes com nós mesmos. Às vezes na luta ficamos cansados, ficamos com medo, com ansiedade, e o desânimo começa a rondar a nossa vida. E a gente começa a se inclinar a perder o ânimo. Irmãos, então, o que nós devemos fazer aqui?
O texto nos ensina que a resposta correta não é negar a realidade, nem alimentar o medo, mas devemos fazer o que o povo fez: orar a Deus, permanecer vigilantes e lembrar-nos de quem Deus é, de quem Cristo é. Se Cristo venceu Satanás e os seus demônios, toda a oposição contra nós, certamente o Senhor contempla também, e Ele guia a nossa vida. A igreja então precisa recordar que não luta sozinha. Assim como as famílias permanecem unidas em Jerusalém, nós também somos chamados a caminhar juntos. Irmãos, não deixe de estender a mão quando você perceber que alguém está precisando. Não deixe. Não fique indiferente com uma situação de alguém que você conhece. Talvez aquela pessoa pode ter as suas dificuldades, pode ser uma pessoa difícil. Mas nós, como os cristãos, somos chamados para amar pessoas difíceis, para amar pessoas que têm dificuldades, para amar e ajudar os mais fracos. É assim que a igreja vence. É assim que a igreja deve caminhar. E o texto está mostrando isso perfeitamente para nós. Não podemos ficar de braços cruzados indiferentes com as coisas que acontecem lá fora, com pessoas que poderiam receber a nossa ajuda. Às vezes nós queremos terceirizar o auxílio, enquanto eu e você podemos fazer algo. Ah, mas o fulano pode fazer porque tem mais condições. Ah, mas aquela outra pessoa é melhor que eu. Não. O texto está mostrando que eu e você, nós devemos nos juntar em favor da obra de Deus. O povo estava lutando pelo quê? Pela conclusão daquela reforma dos muros. Eu e você estamos lutando pelo quê? Qual que é o propósito meu e seu aqui nesta noite? A obra do Senhor, o reino de Deus. Então, o que eu e você vamos fazer? O texto está dizendo aqui, primeiramente, orar, mas também lutar para proteger, para fazer parte desta batalha, para vencer, e assim então ver a obra do Senhor caminhando, ver a igreja vencendo, e assim o nome do Senhor sendo adorado. Depois de mostrar que a resposta correta à oposição envolve oração, vigilância e confiança em Deus, Neemias demonstra que vencer a oposição não significa o fim dos desafios. Aqui caminhamos para a terceira e estamos indo para o final desta mensagem. Olha o que o texto nos diz: a obra de Deus exige persistência e vigilância constante, conforme apresentado nos versículos 15 a 23. E sucedeu que ouvindo, versículo 15... ouvindo os nossos inimigos que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Então, depois de responder à oposição com oração, vigilância e confiança em Deus, o povo experimentou uma importante vitória. O versículo 15 afirma que os inimigos perceberam que os seus planos haviam sido descobertos e que Deus tinha frustrado os desígnios deles. Então, aquelas pessoas que estavam indo contra perceberam que Deus estava a favor do povo. E o povo estava se fortalecendo também. Eles não estavam desistindo daquela obra, mas eles estavam sendo perseverantes e eles estavam lutando. Contudo, a frustração dos inimigos não significou o fim. O texto diz que, após esse livramento, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. O povo não transformou a vitória em acomodação, mas o que eles fizeram? Vamos vigiar, vamos nos organizar aqui para trabalhar com vigilância. Então, a partir desse momento, Neemias estabelece uma nova rotina de trabalho. Eles trabalhavam normal, tranquilo, mas agora eles prepararam uma estratégia. Enquanto alguns trabalhavam, outros estavam com as mãos nas suas armas para um possível confronto.
Então, o versículo 16 mostra que a metade dos homens trabalhavam na construção, enquanto a outra metade permanecia armada e preparada para a defesa. Essa realidade torna-se mais evidente nos versículos 16 e 18. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então os carregadores trabalhavam dentro desta condição. E em seguida, Neemias destaca outro ponto importante: a unidade do povo do Senhor. O povo, em todo o percurso, estava trabalhando unido. Ele reconhece que a obra era grande e extensa e que os trabalhadores estavam espalhados ao longo do muro. Por isso, ele estabeleceu um sistema de comunicação através da trombeta. Sempre que o sinal fosse ouvido, todos deveriam reunir-se para aquele lugar. Então, para pensar. 4, 5 quilômetros, trabalhadores trabalhando, e de repente surgia algum imprevisto, algum perigo. Então, homens já preparados tocavam a trombeta, e já tinha um grupo que corria ali para socorrer. Os irmãos estão percebendo a dinâmica do que é um auxiliar o outro, um proteger o outro, um estender a mão para o outro. A mensagem era clara: embora cada um estivesse desempenhado na sua função, ninguém trabalhava isolado. Então, neste contexto, Neemias faz uma das declarações mais corajosas do capítulo: o nosso Deus pelejará por nós. O povo não desistiu da obra, não deram lado ao medo, mas eles procuraram os meios para continuar aquele trabalho e concluir tudo aquilo. E o capítulo então termina com a demonstração de prontidão. No versículo 23, Neemias declara que nem ele, nem seus irmãos, nem seus servos largaram suas vestes, permanecendo sempre preparados. A vigilância tornou-se a parte mais importante do modo de viver. Então a ameaça ainda existia, mas o povo do Senhor permanecia firme naquele objetivo. Meus irmãos, quando nós chegamos no final de uma leitura desta, de uma reflexão dessa, nós somos conduzidos a olhar para além da história de Israel. Nós somos conduzidos a olhar para além daquilo que está registrado aqui neste livro. Aqui neste capítulo nós vemos um povo unido, enfrentando oposição, perseverando na missão e na confiança. Da mesma maneira como os judeus enfrentaram aquela oposição e toda aquela situação, a igreja de Cristo também enfrenta a sua oposição, e enquanto vive e proclama o evangelho. Contudo, irmãos, a nossa esperança não está na nossa força. Contudo, irmãos, o povo precisa organizar-se e juntos eles vão conseguir vencer a todo desafio. Irmãos, atenção aqui em mim para o que eu estou dizendo. O que o texto mostra para nós e que nós devemos fazer é agir dentro da mesma condição e dentro da mesma maneira. E isso nós contemplamos, sabe na onde? Nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus disse, ensinando os seus discípulos, no contexto do trabalho da igreja, que está relacionado com Neemias capítulo 4. Olha o que Mateus capítulo 16 e versículo 18 diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os irmãos já perceberam quanta oposição que a igreja enfrenta hoje? Nós estamos olhando além, irmãos. Estou chamando vocês para olhar além da história narrada aqui em Neemias 4. Nós vemos aqui no ensino de Jesus que o Senhor edifica a sua igreja, e as portas do inferno não vencerão contra ela. Mas o que a igreja precisa fazer? Se Jesus já garantiu a vitória, ela já está conquistada. Não. O mesmo exemplo de Neemias e o povo de Israel se estende a nós. Precisamos orar, precisamos nos unir, precisamos estar preocupados uns com os outros, precisamos analisar aquilo que é melhor para a obra,
aquilo que é melhor para a igreja. Você já parou para orar ao Senhor e pedir orientação sobre o que é melhor para que a igreja dele cresça, para que o seu nome seja glorificado e essa obra seja concluída? O texto está nos chamando para essa realidade. A igreja não vence apenas porque Cristo edifica, ela vence porque Cristo amou e entregou a sua própria vida por ela. Então, na cruz, Jesus enfrentou a maior de todas as oposições. Ele carregou sobre si o pecado do seu povo, suportou o julgamento que merecíamos e triunfou sobre a morte. Por isso, quando enfrentamos lutas e perseguições, dificuldades ou desânimo, lembramos que pertencemos a um povo comprado pelo sangue de Jesus. Então, se o Senhor garante a vitória para nós e para a tua igreja, eu e você precisamos fazer a nossa parte. O Senhor fez a parte dele. O Senhor fez a sua parte pelo povo de Israel na construção daqueles muros. O Senhor pelejou por eles. O Senhor peleja pela nossa igreja. O Senhor peleja pela sua igreja hoje. Mas eu e você precisamos cooperar. Nós não podemos ficar de braços cruzados, sem orar. Nós precisamos lutar e nos colocar à disposição para essa peleja. Com isso, irmãos, o que nós entendemos? Qual que deve ser as nossas ações? Primeiro, proteja e promova a unidade da igreja. Escute, crente. Faça o possível para que a sua igreja seja uma referência na união. Escute, vou repetir. Faça o possível para que a sua igreja seja uma referência na união. É a lição para nós aqui hoje, para mim aqui hoje. Estou falando dentro da nossa realidade. O que eu e você podemos fazer para que a nossa igreja viva unida, para que ela seja forte. Porque se cada um de nós trabalharmos independentes, não vai acontecer nada. Eu não consigo trabalhar sozinho. Você não consegue trabalhar sozinho. Mas se nós nos unirmos, o trabalho acontece. Se nós nos unirmos em oração, a igreja do Senhor vence os seus desafios. Por isso, cada cristão deve assumir a responsabilidade de preservar a unidade da igreja. Assim como os judeus permaneceram unidos para reconstruir aquela obra, nós também somos chamados a caminhar juntos no cumprimento da missão que Cristo confiou para nós. Segundo, irmãos, devemos enfrentar as lutas confiando na vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor venceu e garantiu a vitória para nós, nós devemos ser encorajados então da mesma maneira. Então, desta forma, em meio às dificuldades, somos chamados a olhar sempre para Ele, mesmo nos momentos de oposições, de zombarias, de escárnios, de indiferenças, sempre olhando para Ele, porque Ele é a nossa referência para que a tua igreja permaneça firme, porque Ele entregou a sua vida por ela e nós participamos também desta obra. Por isso, quando enfrentamos as batalhas da vida, podemos seguir confiantes, lembrando de que a nossa vitória está fundamentada na pessoa de Jesus. E última lição aqui para nós, irmãos. Persevere fielmente na obra do Senhor. Eu e você não podemos ficar indiferentes, mesmo diante das ameaças. Os construtores venceram isso, mas não abandonaram. Eles enfrentaram isso, mas não abandonaram. Eles venceram tudo e continuaram trabalhando. Cristo continua edificando a sua igreja. E eu e você somos participantes nesta obra. Então a minha oração aqui nesta noite, concluindo essa mensagem, é que eu e você consigamos olhar para este texto, tenhamos condições para olhar esse texto e lutar em favor da obra do nosso Senhor.